Olá, minha gente, boa tarde, tudo bem? Vamos dar sequência aos nossos estudos sobre o sujeito oracional, né? A forma sintética da sintaxe que nós vamos passar a estudar a partir de agora. Na aula anterior, nós vimos o sujeito, vimos o conceito de sujeito e hoje nós vamos estudar a continuação, que são o sujeito oculto e o sujeito indeterminado, né? A gente viu que o conceito de sujeito é todo ser de quem se diz alguma coisa, de quem se faz uma afirmação. E toda aquela afirmação a gente vai chamar então de predicado. Hoje nós vamos estudar o sujeito, a continuação, não é? Então, ontem nós vimos que existem 4 tipos de sujeito. Sujeito simples, quando ele só tem um núcleo, e o sujeito composto, quando tem mais de um núcleo, certo? Hoje nós vamos ver que existem algumas orações em que nós temos o sujeito em que não aparece na frase. Não é? Ele não aparece, então eu não posso dizer que ele é simplesmente sujeito simples. Não. Se ele não está aparecendo, então a gente diz que ele é sujeito oculto. Por quê? Porque ele não está expresso na oração. Mas ele pode ser identificado na frase, através do verbo, não é? Da terminação verbal. Se eu digo cantei muito ontem à noite, cantei, quem cantou? Eu. Então o sujeito, ele é simples? É. Mas ele está oculto. Então a gente deve dizer que ele é sujeito simples oculto. Ou simplesmente dizer sujeito oculto. Tá? Quando é que nós temos o sujeito oculto? Quando ele puder ser identificado na oração a partir da terminação do verbo. Cantou, dançou, espalhou, né? Espalhamos, né? Nós espalhamos. Se eu não tenho nós, mas a terminação nós, espalhamos, né? Esse mos final nos diz que o sujeito está presente, está oculto, porém está presente, ok? Então aqui, ó, exemplo, dançou, João cantou, dançou e partiu. Aqui eu tenho 3 elementos cujo mesmo sujeito, João, está presente na primeira oração. Aqui a gente diz que ele é sujeito simples, porque ele está aqui na frase, mas na segunda já dançou e na terceira partiu, nós não temos a presença do João, mas nós identificamos que o sujeito é o João, tá? Então aqui a gente diz que ele é sujeito oculto, ok? Ele é sujeito oculto. Agora vamos ver o sujeito indeterminado. O nome indeterminado vem da seguinte noção. Nós temos uma indeterminação quando eu não quero ou eu não posso. Olha, veja, não quer ou não pode identificar o sujeito, o agente da ação verbal. Quando isso acontece, a gente diz que o sujeito é um sujeito indeterminado, tá? Esse sujeito indeterminado ele vai ocorrer em 2 casos apenas, 2 casos. Quais são? Quando nós tivermos o verbo na terceira pessoa do plural ou nós tivermos o verbo na terceira pessoa do singular, porém acompanhado da partícula ser, porque você lembra que sujeito, o verbo na terceira pessoa do singular, nós temos o sujeito oculto. Aqui nós temos também o verbo na terceira pessoa do singular. Porém, né, nós temos a companhia desse verbo, dessa terminação verbal, acompanhado dessa partículazinha, que a gente vai chamar de índice de indeterminação do sujeito. Então, quando é que eu tenho o sujeito indeterminado? Em 2 casos. Quando nós tivermos o verbo na terceira pessoa do plural e não tiver acompanhado o sujeito, ou nós tivermos o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado dessa partícula ser, tá bom? Agora observe.
não é simplesmente se eu tiver o verbo na terceira pessoa que isso vai acontecer. Não, né? Se eu tiver, por exemplo, sujeito expresso, eu tiver, por exemplo, aqui um eles dançaram demasiadamente, o verbo está na terceira pessoa, não está? No entanto, o sujeito dele está aparecendo. Então, ele não é sujeito oculto, ele não é sujeito indeterminado, ele é sujeito simples, ok? Ele só será sujeito indeterminado se não estiver presente o sujeito. Então, nesse caso, a gente diz que não quer identificar, né? Como não quer identificar, a gente omite e o verbo na terceira pessoa do plural, ok? O verbo na terceira pessoa do singular, né? Só pode ocorrer o sujeito indeterminado se a partícula se estiver presente, ok? Então, o exemplo que nós temos é: necessita-se de pessoas para o cargo. Quem necessita de pessoas para o cargo? Não se sabe, né? Não se pode identificar. Então, por isso que a gente diz que o sujeito indeterminado não se pode ou não se quer identificar, ok? Então, aqui nós temos um caso clássico de sujeito indeterminado, ok? Então, é isso, né? Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto e sujeito indeterminado. Nós estamos encerrando essa parte de sujeito oracional e as próximas aulas a gente trabalhará com os predicados nas sentenças, nas orações, nos períodos simples, sujeito composto e período composto, ok? Então, muito obrigado, até a próxima e fiquem com Deus.